Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 35 a 41. Quem encontrou, diga amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra banda ou para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então não tinha só um barco, tinha outros. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu quero usar esse texto aqui, essa abordagem, para tratarmos da vida conjugal. Então eu quero falar nesta manhã o seguinte tema: como vencer os temporais no casamento. Como vencer os temporais no casamento. Casar-se é juntar-se a uma pessoa especial para juntos fazer uma viagem. Casamento é uma viagem. É uma viagem que deve durar a vida inteira. Essa é a proposta do Evangelho. É uma viagem que começa com 2, pode começar com mais, dependendo da situação. Mas é uma viagem que começa com 2 e pode terminar com 3, com 4, com 5. E lá vai a disposição e o propósito, o projeto de cada viajante. Vamos entender nessa manhã alguns princípios acerca do casamento. Primeiro, toda viagem começa bem. Esse texto aqui nos permite observar esse detalhe. Toda viagem conjugal, ela começa bem. Ontem nós casamos aqui um casalzinho aqui da igreja, meninos de Deus, servos do Senhor, e a gente viu a alegria, o encanto, aquele brilho. Talvez pessoas casadas há 5, 10, 15, 20 anos, ouve o pastor falar aqui, filosofar sobre coisas bonitas do casamento, eles ficam assim: mas esse negócio não é bem assim não, esse negócio não é desse jeito assim, como o pastor está florindo, está mostrando, isso aqui é mais uma teatralização, porque ela vai tirar o vestido, ele vai tirar o smoking, vai tirar o terno, e aí a viagem é real. Ela deixa de ser fantasiosa e se torna uma viagem real. Mas ainda assim, essa viagem real, de início, ela é cheia de expectativas. Eu imagino aquele pessoal que estava no Titanic. Aquelas pessoas estavam fazendo história, a primeira viagem de um transatlântico. Pessoas pagaram fortunas para fazer história, sendo um dos primeiros viajantes daquela embarcação, que tinha tudo para ser uma embarcação até hoje ancorado em algum lugar no país, no mundo, para ser visitado, observado e admirado. Eles não foram pensando assim: nós vamos naufragar e vamos morrer. Eles entraram cheios de expectativas, cheios de sonhos, cheios de entusiasmo, de promessas, de esperança. É assim que o casamento começa. Começa com esse sentimento: vai dar certo, é tudo muito bom, é tudo gostoso, que viagem extraordinária nós estamos fazendo, propomos a fazer juntos. É uma euforia que faz a gente falar, que faz a gente externizar sentimentos e emoções. Agora, segunda coisa que eu quero que você aprenda aqui, olhando para esse texto de Jesus aqui, que tem nada a ver com casamento, mas eu estou mostrando para você que os princípios funcionam quase que da mesma dinâmica. Os discípulos entraram no barco, não sabiam eles que iriam pegar uma tempestade no meio da travessia. Percebam vocês, eles não entraram já soprando o vento.
Eles não botaram o pé e diziam assim: gente, a gente vai ou não vai? Tem alguns casamentos que é assim. O vento já está soprando cá no cais. Aí o tonto e a tonta, em vez de abortar a viagem, não, mas esse homem é o marinheiro da minha vida, nossa mulher é a marinheira da minha vida. E aí vai naufragar, logo ali na frente. Mas não, via de regra, não é assim. O vento está gostoso. Jesus falou: vamos passar para o lado de lá. Todo mundo entrou. O mar está calmo. O tempo está a favor. Agora, a segunda coisa que eu quero que você guarde aqui: não existe viagem sem risco. Não existe viagem sem possibilidade de enfrentar um temporal. A gente sempre instrui os noivos de que ventos contrários soprarão sobre aquele lindo casal que está começando uma vida a dois. Sempre sobra. Sempre vem vento a favor e vem sempre também vento contrário. Aquela era uma viagem, olhando para o texto que acabamos de ler, era uma viagem feita a partir da palavra do Senhor. Se você ler o texto com atenciosidade, você vai perceber quem foi que mandou atravessar para o lado de lá. Quem foi? Jesus. Jesus chegou para os discípulos, eles só faziam o que Jesus mandava. Jesus virou para 12 homens e falou assim: passemos. Olha, eles tinham a palavra de Jesus, eles estavam obedecendo a palavra de Jesus, eles não estavam fazendo uma viagem independente, eles não estavam em pecado, em desobediência, eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus: passemos para o outro lado. Talvez a gente pense assim: mas é um absurdo, o meu casamento foi Deus que me deu, essa mulher foi Deus que me deu, nós temos a bênção do Senhor. Olha outro detalhe: além de Jesus mandar entrar no barco, que é coisa melhor do que Jesus ir junto? Fala sério. Ele não só falou: vão vocês, ele falou: vamos. E a Bíblia diz que Jesus entrou no barco. Nós pensamos logo assim: eles estão obedecendo uma ordem do mestre, eles estão com o mestre. Gente, vai ser uma viagem maravilhosa. Nada vai dar errado. Não vai ter sofrimento, não vai ter angústia, não vai ter nenhuma dor, não vai ter nem nada contrário, vai dar certinho. E aí, irmãos, a gente começa a se decepcionar no meio da viagem. O fato de você estar casado dentro da vontade de Deus não te isenta de passar por temporais, por crises, por dificuldades conjugais. Tem gente que não suporta pressão, ele já pula do barco, mesmo que não sabendo nadar, e mesmo o barquinho já no meio de águas fundas, profundas, vai morrer. E não é isso que Deus quer que você e eu façamos. O fato do Senhor estar presente no seu casamento não significa que você não terá problema na viagem. A Bíblia diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Irmãos, dá medo. As ondas vêm e não para de vir, não. Não é umazinha só que veio, não. Vem uma, vem outra, vem uma, vem outra, e o vento sopra e vem outra, e eles tiram um balde d'água, entra três, tiram um balde, entra três. Parece que vai morrer. Agora vamos aprender aqui, coloca aí, terceiro, escuta isso aqui. Vamos aprender nessa manhã algumas verdades sobre este temporal que pode atingir o casamento. Vamos aprender algumas coisas aqui. Primeiro, a tempestade é imprevisível. Ninguém sabe em que ponto da viagem ela virá. Diga comigo: a tempestade é imprevisível. Pode de repente você botar o pé no barquinho, está um sol. Quem já foi na praia sabe o que eu estou falando. Você olha para a janela assim e fala: gente, hoje vai dar o sol. Olha o céu limpinho. Aí você bota o pé lá, está lá, passa o bronze. Nunca fez isso? Daqui a pouco aquele sol começa a ser tampado por uma nuvenzinha pequena aqui. Daqui a pouco vem uma colando do lado de cá. Daqui a pouco o céu fica negro. Daqui a pouco meu irmão começa a relampear. Daqui a pouco está caindo aquele toró. E você está indo embora frustrado porque você achou que ia dar sol o dia inteiro. Mas a chuva, o temporal, chegou. Mas chegou numa hora imprevisível. Vem sobre nós. Talvez você esteja vivendo uma tempestade aqui hoje, e você não imaginava que ela chegaria logo hoje pela manhã.
Logo hoje, pastor, nós passamos a semana inteira bem. Hoje o pau quebrou lá em casa. Hoje o vento soprou lá. Hoje ficou difícil para nós essa situação. Então guarda isso. As tempestades são imprevisíveis. Ninguém sabe que ponto da viagem ela chegará. Agora olha a outra coisa que eu quero te ensinar aqui. Apesar de ser imprevisível, segundo, quanto ao lugar, antes que ela venha, alguns sinais indicam que ela está chegando. É ou não é? O sol está rachando. Mas daqui a pouco você vê uma nuvenzinha lá longe. Aí você fala assim, rapaz, se aquela nuvem vier para cá, vai estragar a festa. Aí você ora, Senhor Jesus, manda essa nuvem para lá. Mas a nuvem vai chegando. Manda essa nuvem para lá e a nuvem vai chegando. Ele está te avisando, a tempestade está chegando. Irmãos, ela é imprevisível. Nós não sabemos se vem de manhã, se vem de tarde, se vem de noite. A gente dorme com o céu rachando de estrela. Daqui de madrugada, blá, fala, gente, que chuvinha gostosa, que coisa boa. De madrugada, não tem hora para a tempestade chegar, para o vento soprar, para a chuva cair. Mas alguns sinais vão sendo dados. O céu escurece. Dá para ouvir o barulho dos trovões de longe, quando ela é mais intensa, mais forte. Porque tem época que não é nem tempestade, é um ventinho. Pastor, deu um ventinho lá em casa, mas nós já estamos resolvendo. Tem hora que dá um ventão. E tem hora que vem relâmpagos, trovões e o pau quebra e vento. Aquele vento que sai derrubando tudo, você já viu isso aí? Aquele vento que sai soprando e cai cadeira, e cai toalha, e cai tudo, e revira tudo, e faz aquela sujeiraiada, aquela bagunça. Não tem como negar. Quem chegar de supetão fala, ó, o vento soprou aqui. Terceira coisa que eu quero que você guarde aqui, preste atenção. Por detrás, pelo menos dessa tempestade aqui, irmãos, presta bem atenção. Eu não sou místico para dizer que todo vento que sopra contrário, que toda tempestade que vem sobre nós é diabólica, é demoníaca. Mas existem certas tempestades, que é o próprio hálito de Satanás que se sopra nas nossas embarcações. E aqui nessa história em particular, prestem atenção a vocês, que Jesus estava atravessando para o outro lado do mar da Galileia para libertar um homem que estava possuído por demônios. A gente tem que ter discernimento na leitura do texto. Aqui não foi uma tempestade qualquer. Aqui não foi um ventozinho contrário que acontece. Vejam vocês que os discípulos eram pescadores, eles nunca tinham enfrentado uma tempestade como aquela. Aquilo era algo anormal. Irmãos, escute o que eu estou lhe falando. Nem tudo é o diabo, mas tolos, inocentes seríamos de achar que tudo está indo no curso normal das fases da vida. Não. Há momentos que Satanás, que o diabo não se assuste, ele se levanta para tentar, derrubar, roubar, matar, destruir o nosso barquinho, o nosso casamento, a nossa família, o nosso lar. Ele é adversário, ele é inimigo. Você tem um inimigo. Quer você acredite ou não, ignorar este inimigo é a melhor arma que ele possui contra você. Você dizer, não, diabo não tem nada a ver comigo. Não tem nada de diabo aqui. E é verdade, a maioria das coisas que nos acontecem não tem nada a ver com ele. Mas existem algumas investidas, alguns ventos que ele trabalha diretamente para soprar contra as nossas embarcações. Então guarda isso, por detrás daquela tempestade estava o maior inimigo do casamento, o diabo. Sua intenção era qual? Impedir que eles chegassem ao lugar planejado. E não é isso que ele tenta fazer? Você sonha com um futuro melhor, o que ele quer fazer? Te impedir de chegar lá. Ah, com certeza ele vai trabalhar para tentar te impedir de ser feliz, porque a sua felicidade é a tristeza dele. Ele tem ódio de nós. Ele não se alegra com a sua alegria e não se entristece com a sua tristeza. Do outro lado, havia alguém que precisava ser alcançado pela graça do Senhor. E quando Jesus chega lá, depois de ter vencido a tempestade, ele repreende o demônio de um homem que entra em quase 2.000 porcos. Irmãos, é demônio demais.
Então o diabo não queria sair daquele lugar, e o vento foi provocado justamente para eles abortarem a viagem. Mas Jesus sabia que aquele barco iria chegar do lado de lá. Que a viagem que começou, ela terminaria no lugar certo, no devido tempo, na hora certa. Nada e ninguém iria impedir aquele barco de chegar onde deveria chegar. O homem que seria liberto se tornaria num grande evangelista para alcançar a sua cidade. Foi isso que ele fez. Ele alcançou Decápolis. De endemoniado se transformou num homem íntegro, num homem limpo, num homem liberto, num homem transformado, perfeito juízo, vestido e profetizando e pregando a palavra de Deus. Então guarda isso. O diabo sempre fará de tudo para tornar a sua viagem conjugal um pesadelo. E tem hora que dá medo, gente. Eu estou lhes falando, eu converso com gente aqui a semana inteira, e tem causos que assustam a gente. Tem histórias que você fica assim, boca aberta, de ver como que o diabo amarrou essas vidas. Como que o lar foi bombardeado e nocauteado pela fúria do vento contrário. Pessoas querendo pular fora do barco, pessoas querendo abortar a viagem, pessoas querendo abrir mão de tudo. Os discípulos acordam a Jesus e falam assim: o Senhor não se importa que morramos? Olha o desespero, irmãos. Eles eram pescadores, poderiam pensar assim: se eles pulassem na água, eles nadariam até a ponta. Não, meu filho, 30 é feio mesmo. Eles eram inteligentes o suficiente para entender que o lugar mais seguro que existia era dentro do barco, apesar da tempestade. E Jesus não acordou e falou assim: salve-se quem puder. Ó, estou indo, vocês se viram aí. Não. Jesus estava dormindo. Interessante. Os discípulos que eram dele, vivendo o pior momento da vida, e Jesus dormindo, talvez até tirando um roncozinho de leve, porque eu não vejo Jesus barrigudo, parrudo, né? O povo oriental, perdão, o povo do Oriente, né? Principalmente judeus, são pessoas tipicamente magras, né? Não tinha também hambúrguer, pizza, picanha, carne de camelo com as carnezinhas magras, não tem aquele tutano que nós comemos aqui, né, meu filho? Não tem refrigerante, não tinha aquela coisa toda que a gente, né, irmãos, é muita tentação, não é verdade? Naquele tempo era pouca coisa. Hoje, meu filho, naquele tempo era arroz, feijão e carne. Hoje tem lasanha, tem isso, tem fricassê, tem não sei o que lá mais, e tem molho disso e molho daquilo. Você vai num self-service, meu Deus do céu. É 200 tipos de coisas. Irmãos, é muita tentação. Hoje um jovem é tentado em áreas que há 20, 30 anos atrás nós não éramos. Hoje tem celular, tem tênis na marca, tem isso, tem roupa isso, tem aquilo outro, e tem não sei o que lá mais, esse celular não serve, aquele ali é melhor do que esse. Tem 200 tipos. Ele compra um, ele ganha um, daí a 2 meses ele acha que o dele está defasado. Muita coisa. Tem Twitter, tem isso, tem e-mail, tem não sei o que lá mais. E, meu irmão, é muitas informações que nós recebemos assim, ao mesmo tempo. Nosso tempo, não, irmãos, era uma conga, uma calça jeans West top. Não é? Era 1, 2 camisas na bênção. Na bênção. Muito bem. Lembre-se, o mundo espiritual é uma realidade, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Você não pode achar que tudo que está acontecendo é normal. Por isso você é desafiado a orar sem cessar. Não é ficar expulsando demônio, sai demônio da geladeira, sai demônio do fogão, sai demônio. Não é isso não, irmãos. Não é isso não. Mas é você pedir para Deus guardar a sua casa. Proteger o seu marido, proteger o seu filho, proteger os seus familiares. Para que aquele lar seja um lar orvalhado pela graça de Deus. Que o diabo não coloque as patas sujas dele lá. Que todas as investidas dele caiam por terra, sejam rechaçadas, destruídas. Toda a intenção dele seja quebrada, anulada em nome do Senhor. Agora olha para cá. Paulo chega a falar assim: olha, não ignoremos os ardis de Satanás, as artimanhas, as diabolices. Uma coisa é superestimar, dar a ele o poder que ele não tem. Ele não é
onipresente, ele não está em todos os lugares como Deus. Ele não é onisciente, ele não sabe tudo. Por exemplo, ele não sabe o que você pensa. Esse é um mundo que só Deus prescuta e Deus conhece. Mas ele é inteligente. Ele olha e saca as coisas. Através do sentimento, das emoções, a gente externiza, até sem palavras, frases. O bicho é sujo e é perspicaz. Ele não é onisciente, mas ele procura saber muito. Ele é PhD em ser humano, doutor em destruir vidas, sondar vidas. De onde vem? De rodear a terra. Estou de olho na terra. Estou olhando os homens, estou vendo. E o bicho é sujo, ele não tem pressa. A Bíblia fala de armadilhas, os ardis, a armadilha de Satanás. O laço do passarinheiro. O que é laço? Irmãos, laço é uma armadilha. E geralmente uma armadilha, ela é pressuposto de quê? Ela é precedida de quê? De algo bom. Porque senão não é armadilha. Você passa na rua, você vê uma carniça, você quer mexer naquilo? Mas você passa na rua, você vê um relógio de ouro ali, pelo menos parece que é de ouro. Você ouve, gente, olha aqui. E vai lá, te atrai. Você vê uma moedinha de 5 centavos, você vai lá. Mas você vê uma nota de 100, você pode estar com um bico de papagaio, você pode estar todo encalacrado, meu filho. Que se você não puder dobrar, você pula em cima, você deita. Você está entendendo? E você é pego naquilo que te atrai. Tem que ser algo bom, o diabo não é bobo. Ele é astuto. Os temporais servem para, vamos ver para que servem os temporais. Tudo que Deus permite tem propósito. Até uma ação do diabo tem um propósito, irmãos. Então, para que servem os temporais? Pastor, por que eu passo aperto de vez em quando? Por que o vento sopra lá em casa? Seria muito bom se Deus colocasse assim, uma placa invisível de proteção, para chacoalhar o barquinho na direita, porque eu tenho um pessoal lá na minha rua lá que precisa ser chacoalhado. Nós somos assim, né? Uma turma lá. Por que venta aqui? Tinha que ventar lá. Na casa da minha sogra, na casa do meu cunhado, na casa do meu tio, na casa da minha avó, na casa do fulano, do Beltrano. Tinha que ventar lá. Deus podia me proteger. Por que Ele permite que o vento sopre lá? Vamos por parte. Primeiro, eu tenho aqui algumas respostas. Primeiro, para testar a resistência do nosso barco. Testar a resistência do nosso barco. No primeiro teste, o Titanic fracassou. Na verdade, irmãos, o Titanic fracassou. Nenhum navio foi feito para enfrentar iceberg, que são pedras, são rochas de gelo. Nenhum navio, por mais cascudo que ele seja, tem navios que cortam gelo, mas eles não enfrentam todas as geleiras. Porque ele sabe que tem umas que não dá para ele, tem que ficar quietinho do jeito que está. Ele corta aquelas que eles colocam a sonda, vê lá o diâmetro, vê lá o comprimento. Aí esse dá para ele rasgar e abrir espaço para os navios atravessar. Mas tem pedras e rochas que ele não é louco de encarar. Então quem errou no Titanic não foi o navio em si. Porque tudo, irmãos, tem limite. Amém? Tudo tem limite. É o mais forte, mas tem limite. Talvez você não consiga pegar 50 quilos, o irmão pega 100, mas se colocar 150 ele arreia. Tudo tem limite. Então quem errou no Titanic, naquela embarcação, foi o capitão, que disse, não, vai dar. Era só mudar a rota, meu Deus. Não ouviu os alertas, não ouviu os sinais de que o negócio não estava brincadeira. Foi a teimosia dele, levou o barco para a sepultura. Então o temporal, ou os temporais, servem para testar a resistência do nosso barco. Tem barquinho, irmãos, parece que é feito de papelão. Casou, mas parece que entrou num barquinho de papelão. Dá para ir alguns metros? Dá. Talvez até alguns centenas de metros. Talvez até alguns quilômetros. Mas papel não se dá com água. Não se dá. Veja vocês que aquele barquinho, apesar do vento rijo, a Bíblia não fala que ele quebrou, que ele partiu ao meio.
aquele barquinho não afundou e não quebrou e não naufragou, porque eles suportaram o vento, por mais difícil, por mais tenso que fora aquela situação. Segundo, Deus permite o vento soprar na nossa vida, inclusive no nosso casamento, para testar a nossa fé na palavra do Senhor. Quem foi que mandou atravessar? Nós estamos casados debaixo da palavra de quem, irmãos? Do diabo? O que o diabo uniu não separe o homem assim? Não. É o que Deus uniu. Nós estamos debaixo de promessa, estamos debaixo de uma palavra liberada que tem peso sobre nós. Então nós precisamos entender que as tempestades provam a nossa fé na palavra dele. Porque na hora da tempestade, irmãos, que a gente percebe o nível da nossa espiritualidade. Quando tudo vai bem, aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais, pastor, olha aqui, olha ali, olha acolá, está tudo dando certo. Irmãos, é fácil servir o Senhor nesse momento. Agora é difícil segurar a corda, quando o vento está batendo, está batendo, está batendo, e mal terminou de soprar daqui, está soprando de lá de cá agora, e está soprando para o outro lado, e sopra para cá, e sopra para lá, e você não sabe o que fazer, mas você tem uma coisa, você tem a palavra do Senhor. E a palavra dele, sabe qual é? Passemos para outra banda. Quem falou tem poder para garantir. Quem falou sabe de antemão que o percurso não vai ser fácil, mas vai ser vitorioso, no nome dele. O vento sopra para quê, pastor? Para testar. Terceiro, nosso amor para com a vida. Porque quem ama a vida não abre mão dela. Os discípulos acordaram Jesus. Você acha que eles acordaram só para falar assim, o senhor não gosta da gente não, né? Porque aquela palavra deles, não se te dá que morramos, é uma expressão do tipo, o senhor vai deixar a gente morrer, né? Você está indo bem bom aí, e nós estamos aqui nos arrebentando, se arrebentando todo. O senhor não está nem aí para nós não. Mas até esse grito deles, irmãos, era um grito de amor pela vida. É interessante que de vez em quando passa na televisão um cidadão que sobe em cima do lugar e fala assim, vou suicidar. Aí chama a televisão que eu vou suicidar. Esse não quer suicidar. Ele até pode, mas ele não quer. Porque quem quer suicidar não faz espetáculo. Ele não sai dizendo, ele não vai para a ponte e fala, vou pular, não pula não, vou pular, não pula não, vou pular, pula não. Esse não quer. Está só ameaçando. Porque quando quer, ele chega do nada e já vai embora. Então o grito deles aqui, eles não se encostaram ali, falaram assim, não vou morrer, gente. Pedro, foi bom te conhecer, Bartolomeu, Tiago. Mas não vou morrer, Deus. Jesus já abriu mão da vida, nós estamos também perdidos. Não, irmãos. Naquele momento, eles estavam sendo provados na fé. Jesus repreende o vento, repreende o mar, e depois diz para eles assim, homens de pequena fé. Porque sois tímidos na fé. Estava provando eles. E tem um detalhe, irmãos. Muitos dos nossos medos, medo de morrer, medo do barco afundar, medo do casamento não dar certo, medo de passar fome, medo de ficar perdido na vida, medo de ficar à deriva. É porque a última pergunta que eles fazem lá embaixo, perceba vocês, eu já preguei um sermão em cima desse texto aqui, 4 perguntas que exigem respostas. Porque são feitas 4 perguntas nesse texto e nenhuma delas tem resposta. Nenhuma. Os discípulos perguntam, não se te dá que morramos? Lá no final eles falam assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus faz 2. Porque sois tímidos? Aí ele faz a segunda, ainda não tendes fé? 4 perguntas que ninguém responde, só ouve. E aí eu respondi essas perguntas que não tinham resposta ali, eu respondi no sermão que eu preguei aqui já alguns anos atrás. Agora, o vento sopra, 4, para testar o nosso compromisso com a viagem que decidimos fazer com o cônjuge. Meu irmão, eu não me casei com a Márcia, com aquele sentimento, com aquela afirmação no coração, vou ver até onde vai dar.
Se a pessoa entra para o casamento com esta proposta, ele está dizendo, olha, qualquer vento que bater mais forte do que a possibilidade de enfrentar, estou pulando fora. Eu casei com ela, me casei com ela, com a seguinte afirmação: nós vamos navegar até o fim deste oceano que Deus permitir que nós naveguemos juntos. Porque vai chegar uma hora que seremos recolhidos. Mas que seja pelas mãos do Senhor. Chegará um dia que nos afastaremos um do outro, mas que seja pelas mãos do Eterno, que não seja pelas nossas próprias mãos. O vento sopra para testar o nosso compromisso com o nosso casamento. Como é que está, meu irmão? Pastor, o negócio está feio lá. E aí? Eu estou pensando em separar, não quero mais, não aguento mais, não dá mais certo, não quero mais não. Olha, eu já tinha, aliás, eu já via desde o início que esse negócio não ia dar certo, não sei reclamar. Aí ele abre a caixa de ferramentas. Para tentar assimilar a ideia de divórcio, de separação. Vamos observar uma outra coisa aqui, para nós caminharmos para o final. Quais os ventos que podem soprar forte, provocando uma tempestade às vezes avassaladora no nosso casamento? Muitos, irmãos. Eu poderia passar horas aqui enumerando ventos contrários, porque na verdade existem ventos que são fixos, mas existem outros. Existem algumas tempestades provocadas por nós, pelo diabo, por outros que estão no barquinho com a gente, que vai vir de várias vertentes, de várias situações pessoais. Mas existem algumas que são pesadas, uma crise conjugal. E essa crise conjugal pode ser sobre várias situações e aspectos. Falta de respeito, falta de afetividade, baixa autoestima, morte de um ente querido, desemprego, filhos rebeldes, dívidas, frieza no relacionamento, frieza sexual, depressão, perda de bens materiais, agressões verbais. Tem outros que chegam até as raias das agressões físicas. Falta de diálogo, são os ventos que vão batendo. Raiva, ciúme, desconfiança, maus tratos, solidão, ameaça de divórcio, e por aí vai, até o divórcio, que muitas vezes se torna num vento que veio e derrubou tudo. Muito bem, para nós terminarmos nesta manhã, esse pensamento que nós estamos sobre ele aqui, como vencer os temporais no casamento. Então, o que fazer? Essa é a pergunta que eu quero responder aqui. O que fazer quando o vento que sopra forte provoca um temporal no casamento, na família? Primeiro, eu vou dizer para você o que você não deve fazer, para depois te dizer o que você pode e deve fazer. Primeiro, o que você não deve fazer quando vem um temporal? Número 1, blasfemar contra o caráter de Deus. E foi quase o que os discípulos fizeram. Jesus estava com eles. Eles tinham a palavra e tinha o próprio Jesus lá. Você tem a palavra, tem a promessa e tem Jesus com você. Amém, irmãos? Mas alguns, quando o vento sopra, eles abrem a boca não para orar, não para desabafar, mas algumas vezes para murmurar, blasfemar, reclamar. Quem faz isso, irmãos, afunda mais, perde, não sobe. Deus não vale nada, Deus não me ama, que nada. Olha a desgrama, para não falar outra palavra, da minha casa, minha família, não vale nada. Deus é tão misericordioso, irmãos, que Deus ouve isso e não trata com o rigor, muitas vezes devido com a pessoa que faz tal coisa. É a misericórdia dele. Se já não basta o sofrimento que está vivendo, ele está criando mais um problema, porque aquele que tem a solução está sendo ignorado ou maltratado. Então, por pior que seja a tempestade na tua vida, por pior que tenha sido o vento que soprou lá, ou que esteja soprando,
meu querido, o que pode soprar, lembre-se, Deus é o seu maior aliado, nunca o seu inimigo. Deus é o seu maior aliado, nunca o seu inimigo. O nosso problema, sabe qual que é? É a pergunta final que os discípulos fizeram: quem é este? Olha a pergunta: quem é este? Eles estão andando com Jesus, mas não o conhecem na profundidade que ele pode ser conhecido. Quem é este? Que até o vento e o mar, ou seja, os elementos que estavam provocando a tempestade, lhe obedecem. Então escuta o que eu vou lhe dizer. Jesus tem uma palavra de paz para o seu casamento, amém? Jesus tem uma palavra de vitória para o seu casamento. Jesus tem uma palavra de ordem para esse vento que está soprando na sua vida. Jesus tem uma palavra, meu irmão, de autoridade para acabar, para dirimir. O vento soprou, ele não está inerte, ele está sabendo, o barco está chacoalhando e ele não é bobo. Mas ele precisava ensinar aqueles homens a depender de Deus e crer na palavra do Senhor, porque eles não teriam Jesus para muito tempo, pelo menos em vida, em carne. E eles criaram aquela máxima: se ele estiver, tudo está bom, tudo está solucionado. E Jesus deixou na mão deles um pouquinho. E muitas vezes ele faz isso, irmão, para nos treinar, para nos melhorar, para trabalhar no nosso caráter. É aquele hino daquela cantora que diz que quando Deus está em silêncio, na verdade ele está trabalhando. Trabalhando em você, trabalhando em mim, trabalhando em nós. Não é que ele ignorou, não é que ele fez vistas grossas, não é que ele virou as costas, não é que ele não se preocupa, não é que ele não está nem aí. Segundo, o que você não deve fazer quando as tempestades chegam? Culpar pessoas por aquilo que está acontecendo. Essa atitude só aumenta o estresse. É ele, é ela, é minha sogra, é meu cunhado, é o fulano, é o Beltrano, é aquela mulher, é aquele miserável. E põe a culpa em todo mundo. Os discípulos tentaram colocar a culpa em Jesus. Por incrível que pareça, por tabela, o Senhor não se importa não? O Senhor vai deixar nós perdermos? O Senhor é culpado de não agir. O Senhor é culpado. Lá no Éden, o primeiro casal foi vencido em cima desta atitude medíocre de culpar o outro. E um culpa o outro aqui, culpa lá. Eva culpa Adão, Adão culpa Eva, e Eva culpa a serpente. Aí o diabo falou assim: eles não querem assumir nada, então pode jogar essa conta para cima de mim, porque eu estou aqui para bagunçar o coreto mesmo. Mas ela comeu porque quis, e ele comeu porque ele quis. Desses dois não vale nada. O senhor perdeu. O diabo é sujo. O diabo é acusador. Você pensa que o diabo fala assim: aquilo não vale nada, aquilo é um pé rapado, o diabo é sujo, ele não fala bem de nós. Deus deve ter ficado ali, meu irmão, naquele momento, não foi fácil. O diabo deve ter dado garganta. Aí a mulher que você fez, aí o homem aí, olha, vale nada, porqueira. Aí o Senhor falou assim: mas vai vir um da semente da mulher que vai pisar a tua cabeça. Tu vais ferir o calcanhar dele. Mas eu vou te mostrar que o que eu faço é bom. E o que eles irão fazer vai ser melhor ainda. Porque eles vão te vencer. Um homem venceu o diabo. Que coisa linda, né? Coisa linda. Ele enganou primeiro Adão, mas o segundo Adão ele não enganou. Ele comprou Eva, mas Jesus ele não comprou. Ele enganou Adão e Eva, mas a Jesus ele não enganou. E Deus, irmãos, é tremendo. O diabo tomou a chave da vida da terra nas mãos de Adão e Eva. E veio um homem e tomou as chaves do diabo que os primeiros pais tinham entregue na mão dele. E é interessante que Deus fez com o primeiro Adão, ele não fez com o segundo.
E eu ouvi um pregador muito sábio dizer o seguinte: o primeiro homem ele fez adulto. O primeiro homem ele fez adulto. O segundo Adão ele fez uma criança. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência. Aprendeu. Ele teve pai, ele teve mãe, ele foi ensinado. Vem cá, chega para cá, deixa isso, vem para cá, e etc. Ele aprendeu. Ele ouviu. O primeiro Adão não, o primeiro Adão foi feito pronto. E na primeira tentação ele caiu. Nos segurou a bronca. Nós temos, irmãos, algo de Deus. Nós temos origem. Nós temos descendência. Nós temos familiaridade. Nós temos história. Eu sei que às vezes é história para rir, para chorar. Porque família tem história para rir, para chorar. Mas bem-aventurado és tu. Que talvez tenha um papai e uma mamãe que já sofreu, que te fez sofrer, mas não importa. Deus te fez. Eu ouvi uma outra frase que me abençoou tremendamente. Sabe qual é? Deus te deu uma família para você ser treinado para viver nesse mundo. Porque toda família tem problema, gente. E se você, a frase termina assim: e se você sobreviver à sua família, você se sobrevive em qualquer lugar. Então, um aprendizado que a gente tem, e se você for sábio, você vai pegar tudo isso e vai fazer como benefício, como pavimentação para a estrada bonita que Deus quer que você caminhe. Ou também você pode pegar tudo isso e se enclausurar, se fechar, falar assim: sou um pobre coitado, derrotado, vou pular fora do barco. Não culpe. Pare de culpar o marido, a esposa. É minha mulher, pastor, minha mulher, para com isso. É o meu marido, para, meus filhos, para com isso. Assuma a sua culpa. Não é hora de dizer: culpa é tua, Pedro, a culpa é tua, Tiago, a culpa é tua, Felipe. Não. Bem que eu tinha dito que essa viagem não daria certo, é por isso. Terceiro, o que não fazer? Desistir, se deixando vencer pelo medo. Muita gente desiste, mas você não vai desistir. 4, tentar resolver tudo com as próprias forças. Os discípulos, reparem vocês, só chamaram Jesus depois que eles cansaram de tentar se salvar. E vai. Quando eles não aguentaram mais, acabou todos os recursos humanos. E alguns eram pescadores. Não é assim não, puxa para cá, puxa para lá, joga a corda, pega para cá, segura a âncora, vem para cá. Nada deu certo. Existirá situações que a sua inteligência não vai valer, sua perspicácia, sua capacidade, seu dinheiro, seu título, seu diploma, seu pedigree, nada disso vai adiantar. É a mão dele na tua vida, é o socorro dele, é a graça dele sobre você. Então tentar resolver tudo com as próprias forças é insuficiente. Há momentos na vida que não adianta pensar que é autossuficiente. Eu me garanto. Vai chegar uma hora que você não vai garantir nada. E por último, pular do barco, tentando fugir do problema. Quem pula do barco cria um problema maior ainda. Porque não existe separação indolor, sem dor. Não existe vencedores em divórcio, ambos perdem. Aleluia, não estou mais no barquinho, está sendo chacoalhado pela onda, mas está na onda. Está tomando caldo. Geralmente quem faz isso morre. E tem uns que preferem morrer do que continuar a viagem. Agora, segundo, o que você deve fazer quando vem um temporal? Primeiro, lembrar que a sua viagem está debaixo de uma palavra do Senhor. Eu estou falando aqui para pessoas que talvez já foram casadas, divorciados, começou uma nova etapa na vida, estou agora, pastor, com uma nova esposa, um novo marido. Ok, casou? Vai casar? Ok, bacana. Entenda, para a vida toda. Para a vida toda.
Não permita que, porque é o segundo, o terceiro, o quarto, Deus chama como está e conserta para que viva bem. Abrace esta palavra, crendo que essa nova viagem, não importa onde foi que naufragou, por que naufragou, quem foi que pulou primeiro, o que fizeram, não importa. Aprenda com as lições dos erros do passado, e que essa nova viagem, ela possa ser fincada, fundamentada, estabelecida, em cima da palavra do Senhor, em cima da promessa do Senhor. Foi Jesus quem disse: passemos para o outro lado. O teu casamento é mais do que um contrato, é uma aliança. E quando Deus faz aliança, da parte dele jamais será quebrada. Os homens quebram, e Jesus disse por quê? Por causa da dureza. Dureza. O diabo pode até fazer o vento soprar, mas o diabo nunca terá o poder de fazer você desistir, porque quando você chega a desistir, é porque você desistiu, não é ele. O diabo não enfiou o fruto goela abaixo de Eva, deu uma rasteira nela, pegou ela numa esquina, enfiou e come, ela, sem saber, comeu. Ele deu um toque, ele despertou interesse. Mas quem pegou o fruto, está na Bíblia, comeu e deu ao seu marido, foram eles, foi Eva, foi Adão. Então lembre-se, e eles comeram porque eles esqueceram da palavra, não coma, eles esqueceram, tudo é de vocês, eles esqueceram das bênçãos, irmãos. A gente pensa assim, meu Deus, que casalzinho louco, meu Deus, Adão e Eva. Quantos aqui já ficou meio chateado com Adão e Eva? A gente fica lendo o texto, não fica? Por que eles fizeram isso, meu Deus do céu? Não dá vontade de chegar no céu, vou dar um cascudo no Adão. Mas um cascudo nele. Ai, miserável, o que você foi fazer aquelas besteiras lá, rapaz? Agora olha para cá, irmão, nós somos igualzinhos a eles, irmão. Nós não podemos jogar pedra em Adão, porque nós somos filhos deles. Você é parecido com seu pai e com a sua mãe. Com Adão e com Eva. A gente faz cada besteirinha. A gente agarra com cada picuinha. A gente faz coisa que depois você para e fala assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Onde eu estava com a cabeça? Meu irmão, você fala, faz, deseja, toca, pega, vai. Ou não vai, ou não toca, ou não pega. Segunda coisa, no meio do temporal, não perca de vista aqueles que viajam com você. É interessante observar que os discípulos disseram assim: não se te dá que morramos. Pelo menos eles estavam juntos. Ali não foi o grito de Pedro, de Tiago, nem de João, o grito de todos. Você não pode perder de vista, meu irmão. Tem filhos nesta embarcação, tem famílias nessa embarcação, tem você, tem ele nessa embarcação. Não seja egoísta, não faça uma leitura só vendo a si mesmo. Se for para salvar, tem que salvar todo mundo. Não é só você, poxa. Não é só ela. Não é só este. Não é só aquele. Ah, somos 12 aqui. Mas se pelo menos eu salvar, tá bom demais. Não, alto lá. Terceiro, no meio do temporal, não perca de vista aqueles que viajam com você, mas também não perca de vista Jesus que está com vocês. Diga: Jesus está conosco no barquinho do meu casamento. Amém? Então, quarto, lute com amor à vida. Diga: nós não vamos naufragar, morrer neste vendaval. Não vai não, meu irmão. Não pode, não vai. Não pode e não vai. Não aceite ser vencido, destruído por esse temporal. Deus não tem compromisso com aqueles que aceitam passivamente a morte do seu casamento. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, aquele que começa e não termina, entristece o coração de Deus. Até para morrer precisa ter dignidade.
Quinto, peça ajuda. Foi o que os discípulos fizeram. E graças a Deus, pediram ajuda à pessoa certa. Agora vamos aqui, irmãos, eu quero terminar com esse último ponto aqui. Peça ajuda. Como é que você pode pedir ajuda? Primeiro, olha aqui. Peça ajuda quando a água começar a entrar no barco. Peça ajuda quando a água começar a entrar no barco. Fecha só um pouquinho aí, meu filho, só um minutinho. Olha para cá. Fecha. Não é fecha não, gente. É peça. Não fecha nada. Peça. Peça ajuda quando a água começar a entrar no barco. O que é isso, irmãos? Tem pessoas que só vêm pedir ajuda quando o barco já está afundando. Não. Como é que está, meu irmão? Ih, pastor, se melhorar estraga. O barco está afundando. Aí ele espera o barco afundar. Aí você vai lá. Foi ali, pastor, que afundou. Foi irmão. Não é igual aquele avião aí que caiu aí. Ninguém acha. Ninguém acha o avião. Caiu. Diz que caiu, né? Ninguém acha. Por quê? Porque naufragou. Não tem mais jeito. Pode até achar aquele avião, não serve para mais nada. Mais nada. Sucata. Então, meu irmão, não espera o barco afundar. Pastor, a popa já foi. Não. Peça ajuda quando o barco começar a ser chacoalhado. Não espere o barco afundar não, meu irmão. Segundo, peça ajuda a quem pode ajudar. Pedro não pediu ajuda a Tiago, Tiago não pediu ajuda a João. Eles foram a Jesus. Foram a Jesus. Cuidado com aquelas pessoas que, em vez de ajudar a acalmar a tempestade, ajuda o barco a afundar mais rápido. Tem gente que, se você parar para ouvir, o seu barco vai afundar mais rápido. Você não pode abrir o livro da sua vida para qualquer um. Nós temos falado isso aqui. Muito cuidado. Terceiro, peça ajuda, mesmo que isso pareça que esteja incomodando. Jesus estava dormindo, irmãos. Se os discípulos fossem aqueles educadíssimos, não, gente, vamos esperar ele acordar. Que depois que ele acordar, ele vai lavar os olhos, vai tomar um cafezinho. Café não toma, porque judeu não toma café. Vai tomar lá, aí. Quarto e último, peça ajuda, irmãos, sabendo que a solução para a sua crise beneficiará outros barcos que estão navegando no mesmo mar que você. É interessante observar, olha para cá, irmãos, agora isso aqui é profético, escute isso aqui, olha. Nós lemos o texto aqui, você viu que o texto disse, não observa aí depois, que não foi só o barquinho que Jesus estava nele que foram outros barcos. E é interessante observar que a Bíblia não fala se houve pavor nos outros, se houve medo nos outros, se houve tremor nos outros. Mas uma coisa linda aconteceu ali. O barquinho que Jesus estava não afundou, mas também não afundou os outros barquinhos. Amém, irmãos? Vou te dizer uma coisa. Tem pessoas que vão olhar para nós e por causa do nosso comportamento, das nossas atitudes, o barquinho deles também não afundarão. Outra palavra que eu quero liberar sobre a tua vida aqui, por causa do seu clamor, da sua oração, o barquinho dos seus familiares, da sua família, ainda não afundou. E eu quero profetizar, não afundarão, porque Jesus está no seu barco. E porque Ele está no seu barco, Ele não se preocupa só com o seu barco, Ele se preocupa também com os barcos daqueles que são da gente, que estão conosco. Quem sabe era um tio de Pedro, era um irmão do fulano, do Zequinha, não sei o quê. Estava todo mundo ali no junto, mas Jesus só estava num. Jesus poderia falar assim, ó, só vou salvar esse, o resto que se exploda. Não, meu irmão. Os outros também foram salvos, porque estavam indo no mesmo propósito, no mesmo ideal. O nosso barquinho não vai afundar, amém, irmãos? Amém? Então peça ajuda. Termino fazendo essa pergunta, por que Jesus estava dormindo, irmãos?
quando o temporal começou? Por que que Jesus estava dormindo? Talvez você possa arriscar algumas perguntas. A pergunta que eu quero responder, que é esta aqui, a resposta que eu quero dar, é a seguinte: ainda que não pareça que Deus está no controle, acredite, Ele sempre esteve, Ele sempre está e sempre estará. Talvez você olhe e pense assim: nossa, estou sozinho. Tá não, meu irmão. Estou perdido. Tá não, minha irmã. Onde é que está Deus? Acredite, no mesmo lugar em que sempre esteve, cuidando da sua vida, da sua história, da sua casa, da sua família. Deus está no controle. E porque Ele está no controle, você pode descansar. Vamos orar? Curva a sua cabeça, segura na mão do seu companheiro, sua companheira aí, se estiver perto de você. Oremos. Deus amado, Deus querido, muito obrigado porque os ventos vão soprar, ou quem sabe já está soprando, mas por causa da Tua palavra e da Tua presença conosco, o nosso barquinho vai chegar num porto seguro. Nós vamos chegar do lado de lá. Há uma promessa, há uma palavra Tua liberada de vitória para nossas vidas. Por isso nós não vamos temer vendavais, não vamos temer tempestades, não vamos abrir mão da vida, do lar, da família, do que somos e do que temos, sob aspecto nenhum, hipótese alguma, porque por mais feia que seja a tempestade, por mais trevosa que os céus se encontrem, nós profetizamos, venceremos contigo e veremos esse barquinho da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, chegar são e salvo até o destino proposto por Ti. Guarda os que estão nesta embarcação, guarda os filhos, guarda os cônjuges, guarda os familiares. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ouça o clamor, ouça o pedido ou os pedidos de ajuda, de socorro aqui nesta manhã, mas não um pedido de socorro blasfemador, murmurador, mas um pedido de socorro crendo, com fé, de que esta tempestade está com os dias contados. Ela vai se aquietar, ela vai parar, ela vai cessar, ela vai terminar, porque logo o Senhor liberará a tua palavra, e tu dizes: vento acalma-te, mar aquieta-te, e tudo voltará ao normal, porque nós cremos na tua palavra, cremos no teu poder, cremos que só o Senhor é Deus, e não há Deus além de ti. Guarda esses lares, estes cônjuges, estas famílias, em nome de Jesus, amém e amém. Pode dar um beijo aí no seu companheiro, pode dar um abraço nele, na bênção, amém.